Existe um trecho muito mais antigo no Pentateuco chamado a Lei do Altar. Faz parte desse trecho o Êxodo 20, do 24 ao 26, especificamente esses versículos. Esse texto, se você conferir lá, ele proíbe a fabricação de altares de pedras lavradas, ou grandes altares e altos pontos em que exijam degraus, num contexto de diversidade de locais e formas de culto. Então, é um contexto em que você pode construir altares em vários lugares, você pode construir e fabricar locais de culto em vários lugares, mas eles não podem ser muito altos, nem pedras trabalhadas demais, nem que tenham degraus. Nesse trecho também proíbe imagens de ouro e prata, chamadas de deuses, num contexto monolátrico, e não chamadas de ídolos, tá? Ou seja, reconhece a existência de outros deuses. Quando os tradutores chamam de ídolos, eles estão chamando a partir de um contexto, de um olhar monoteísta. Essa é a diferença. Por isso que durante todo o curso eu dei várias dessas dicas, né? Digital do redator, digital aqui. Por quê? Porque esses são elementos levados em consideração pelas pesquisas. Muito bem. Então, vamos perceber com calma as características, as proibições específicas desse trecho ali. Proíbe esse tipo de altar, mas também proíbe imagem de ouro e prata. Porém, imagens de barro, pedra, cerâmica não são proibidas. Olha a diferença. Tem que prestar atenção nesses detalhes. O Código da Aliança é um texto um pouco mais posterior, tá? Êxodo 20 até 23. Esse texto começou a ser organizado no norte, Israel, em torno de 800 da Era Comum, foi reelaborado e reeditado nas reformas religiosas de Ezequias e Josias, e foi reeditado e finalizado no pós-exílio. Então, tem trechos, realmente é como um mosaico, tem trechos mais antigos e trechos que vão sendo acrescentados. E você vai percebendo rupturas, né? Eu tenho pronto um curso que eu quero dar, especificamente do método histórico crítico, de exegese, que esse método ele vai mostrar como você reconhece as costuras e nos trechos, né? Então é bem, bem interessante. O Código da Aliança ele preza, então você percebe que são trechos, algumas características desses textos posteriores: a centralização do culto a Javé em Jerusalém, a proibição do uso de qualquer tipo de imagem, não somente de ouro e prata, mas todo tipo de imagem. As imagens começaram a ser consideradas e chamadas de ídolos, e o seu culto chamado de idolatria. Então, foi o uso da religião para legitimar violência, legitimar intolerância. Então, veja que na lei do altar, que é uma lei mais antiga, um trecho mais antigo, podia-se ter altares em vários lugares, não havia centralização num lugar geográfico, e imagens de material barato era permitido. Aqui, nesse trecho posterior, você vê mudança, que agora o culto só pode ser em Jerusalém, agora só pode ser culto a Javé, e nenhum tipo de imagem é permitido. E aí toda imagem é considerada ídolo. Esse termo ídolo é um termo mais moderno, mas ele tem o sentido pejorativo quando eles começam a desprezar, a chamar, isso não passa de pedra, isso não passa né, de coisa que não fala, coisas assim. Tá? Mas, assim, um termo específico pejorativo não tem.